Olá, pessoal. Professor Sérgio Varela, vou falar um pouquinho hoje sobre os direitos fundamentais, mais cobrados nas provas discursivas. Quem não segue a gente ainda, aproveita para seguir aqui o canal, dá o joinha. A gente vai deixar alguns links aqui também com descontos para que vocês comprem cursos nos grandes cursinhos hoje de PDF que a gente tem. Eu sugiro que vocês estudem por esses cursinhos. Não necessariamente tem que comprar pelo link que a gente colocou aqui, mas o link ainda vai dar para você um desconto. Então dá uma olhadinha aí se vale a pena. Muitas vezes vale bastante a pena. Então, as bancas usam direitos fundamentais para avaliar mais do que o conteúdo jurídico. Não é só na prova de direito que cai isso. Porque ela quer ver se o candidato sabe argumentar, sabe relacionar esses direitos à realidade social, entender o papel do Estado. Então, é um conjunto de informações. O Estado tem que atuar para prover aquele direito fundamental. O que é que o Estado está deixando de fazer? O que é que o Estado poderia fazer? E esse tema vai aparecer em diversos assuntos: saúde, educação, segurança. E eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Direitos fundamentais, direito à saúde, direito fundamental previsto na nossa Constituição, é um dever do Estado. Como é que a banca espera ver isso na sua discursiva? O direito à saúde deve ser tratado como uma obrigação estatal de garantir acesso universal e igualitário por meio de políticas públicas eficazes. É uma forma que ela pode esperar que você trabalhe o seu texto. E um exemplo de uso no texto: a insuficiência de políticas públicas voltadas à saúde mental compromete a efetivação do direito fundamental à saúde, assegurado constitucionalmente como dever do Estado. Veja que só nesse texto aqui eu trago várias informações. Eu digo que tem insuficiência de políticas públicas, restringo a questão da saúde mental, digo que ele se relaciona com o direito à saúde de uma forma geral e que a Constituição do Estado prevê isso. Então veja que eu estou evitando erros. Né? O que é que erros comuns que eu poderia fazer? Né? Tratar a saúde como responsabilidade somente individual. Veja que eu posso até trazer ela como individual, mas não deixar de falar que o Estado tem o dever de garantir. Nosso sistema único de saúde deveria entrar nesse cenário também, para que você trabalhe esse assunto da saúde. O direito à educação, e aí eu posso passar pela ideia de inclusão social, e como eu uso ele no meu texto. Né? A educação deve ser apresentada como um meio de redução de desigualdades e promoção da cidadania. Professor, mas eu sou contra a educação. Gente, cuidado muito para a gente não levar para a prova uma posição extremada nossa, que você pode defender, que pode estar certo, mas que na média, e concurso é a média, as pessoas vão ter opiniões divergentes. Então, não vá para um lado nem para o outro, vá ali no meio. Então, a educação é algo que normalmente se defende. Se você não concordar com a educação, mas você vai trazer os aspectos da educação. Ah, eu não concordo com a educação pública. Se o texto não está pedindo para você trazer uma opinião sobre isso, você vai trabalhar a importância da educação. Aí você pode trazer o aspecto público e o aspecto privado, mas não deixe de falar por um porque você é contra. Então, um exemplo de como isso poderia ser abordado: a precariedade do acesso à educação de qualidade aprofunda desigualdades sociais, violando o direito fundamental à educação. Veja a estrutura desse texto e compare, por exemplo, com um texto que eu poderia dizer: a educação no Brasil não é boa. Pobre o meu texto: a educação no Brasil não é boa. E quando eu falo a precariedade do acesso à educação de qualidade, então estou dizendo que é difícil acessar a qualidade, que isso tem um impacto, né? Isso aprofunda desigualdades sociais. Então eu converso educação com desigualdade social. E aí eu trago isso para o direito fundamental à educação. Então veja que a gente está sempre voltando aos direitos fundamentais. Quando você trabalhar esse assunto, você pode puxar o direito fundamental ali da sua cartolazinha para lhe ajudar dentro do processo. Né? O princípio da igualdade material é um princípio também que cai muito aí nos concursos, né? Um assunto que pode ser trabalhado. Não é tratar todos iguais, mas é desigualar para igualar, né? É tratar de forma desigual ou desiguais. Né? Mostrar que políticas públicas diferenciadas são legítimas para reduzir desigualdades. Então, as políticas públicas, as cotas na faculdade, né, existem para diminuir uma desigualdade que está enraizada na nossa cultura, na nossa estrutura social. Professor, mas eu sou totalmente contra. O que é que eu vou trazer aqui? Gente, de novo, cuidado para não ser um radical numa prova. Não é para ser radical na prova. Se está pedindo para você trabalhar a questão da desigualdade, você vai trabalhar os aspectos de uma forma ou de outra, sem trazer uma opinião muito inflamada. Você pode até trazer uma vertente, dizer: não, eu acho que não deveria existir cota por esse motivo. Mas você vai trazer o lado bom da cota. Então, na verdade, corrigindo aqui, você não vai dizer que você acha que a cota não deve existir, a não ser que você seja perguntado. Mas você vai dizer que as cotas apresentam esse problema e a cota apresenta essa solução ou essas soluções. Então você não toma partido, você traz, você explica. A ausência de políticas afirmativas eficazes compromete a concretização da igualdade material.
Então, estou dizendo que precisa de políticas afirmativas e poderia continuar e trazendo. A exemplo do programa tal, então você pode trazer uma dessas formas, uma dessas intervenções que o Estado pode fazer. Outro direito fundamental muito comum, liberdade de expressão. Até onde eu tenho o direito de fazer ou falar algo, né? E onde é que isso começa a invadir ou chegar no limite da outra pessoa. Então, a defesa da liberdade sem ignorar responsabilidades e limites legais. Hoje está muito comum isso com redes sociais, as pessoas falam o que querem, e o que acontece? Se responsabiliza? Não se responsabiliza? Até que ponto se responsabiliza? Então, o combate à desinformação deve respeitar a liberdade de expressão, sem afastar a responsabilização por abusos. Então, erro grave, defender a censura irrestrita, ou o contrário. Então, tudo que for muito exagerado, não faça. Então, eu sou defensor apaixonado da censura, ou o contrário, eu sou um defensor apaixonado da liberdade. É o equilíbrio que é o caminho. Prova de concurso é equilíbrio, é meio do caminho. Direito à privacidade, o uso de dados de proteção, a gente tem LGPD hoje. Então, você vai, quando eu estiver falando isso aqui, eu posso trazer LGPD. Então, a utilização indiscriminada de dados pessoais por sistema de IA ameaça o direito fundamental à privacidade, previsto na nossa Constituição e hoje detalhado pela nossa lei de proteção, né, de dados. Então, eu vou trazendo informações e vou mostrando para o cara. Falei, pô, o cara conhece, o cara sabe da Constituição, sabe que tem uma lei de LGPD, e assim você vai trazendo uma estrutura, argumentos para demonstrar que você é melhor do que o concorrente do lado. Você não tem que ser o melhor escritor do mundo. Você tem que escrever melhor que o seu concorrente. Direito fundamental. É um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Gente, eu trouxe aqui alguns temas quentes, e sempre esses temas aqui, quem está falando de direitos fundamentais, são temas quentes para cair. Né? Então, o direito difuso, essencial à qualidade de vida, um meio ambiente, um direito para todos. O desmatamento compromete o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado, afetando presentes e futuras gerações. E aí, veja que isso é só uma ideia de como você pode começar a trabalhar o tema. E aí, o que é que eu vou ter que trazer também aqui? Soluções. Tá bom. Tem um desmatamento. Como é que isso pode mudar? Como é que eu posso atuar? Como é que a sociedade, de forma organizada, pode atuar? Como é que as empresas podem ajudar? E como é que o governo pode ajudar? Veja que eu trago aí um conjunto cadenciado de atores que podem trabalhar na ideia. Então, sempre tente fazer isso. Traga dimensões, traga atores diversos para o seu texto. Um direito à vida, segurança como dever do Estado para a proteção da vida, não apenas repressão penal. Então, não tenho segurança, não tenho policiais para estar prendendo, para estar matando as pessoas. Eu tenho para dar o direito à vida de todos nós. Então, a ineficiência de políticas públicas de segurança impacta diretamente no direito fundamental à vida. Como ela impacta? Aí você vai começar a trabalhar a ideia. Mas veja que é um tema que pode cair e cai sempre em vários concursos. Eu posso estar falando do meio ambiente e correlacionar com o direito à vida. O direito à vida não é só a questão da segurança. Mas eu tendo segurança, também eu tenho que ter um meio ambiente que me dê condições de ter uma qualidade de vida boa. E aí você vai fazendo com que esses direitos conversem entre eles. A dignidade da pessoa humana, mesmo preso, tem direitos fundamentais. Professor, mas eu sou a favor da pena de morte. Gente, se não tiver espaço, se não for um texto que ele pede claramente, traga a sua opinião sobre a pena de morte, você não vai defender algo tão polêmico. Fique no meio do caminho. A superlotação carcerária viola a dignidade da pessoa humana e viabiliza a ressocialização. Eu estou dizendo aqui se eu sou a favor da superlotação, se eu sou a favor da ressocialização, não. Mas eu estou trazendo aspectos factuais que não tem como ser discutido. Né? Uma prisão superlotada viola a dignidade daquela pessoa que está lá dentro. E aquele cara mais chateado, mais puto da vida, provavelmente não vai se ressocializar. Isso aqui não vai ter ninguém que discorde. Mas se você for por inversa, não, as pessoas têm que sofrer realmente na prisão. Ou o contrário, não, as pessoas têm que ser soltas de toda forma, é muito injusto aquilo ali, a pessoa não deve ficar presa de forma nenhuma. Você pode esbarrar no avaliador que tem uma visão totalmente diferente. Então, meio do caminho vai ser sua solução. Direito ao trabalho digno, trabalho com meio de subsistência, de dignidade. A precarização das relações laborais compromete o direito fundamental ao trabalho digno. E o direito, né, o acesso a serviços públicos adequados, a eficiência de interesse público, a eficácia nas prestações do serviço público, a má gestão administrativa afeta o acesso do cidadão a serviços públicos adequados, em afronta a direitos fundamentais. Né? E aí você pode ter
aqui uma prestação de serviço mal feita, isso pode afetar outros direitos fundamentais, né? A saúde, a vida. Então não tem um policial fazendo ali boa a segurança e aí a pessoa é assaltada, é morta, você não tem uma prestação de saúde boa, a pessoa chega no hospital e não é bem tratada. Então veja, gente, que trouxe um conjunto de temas, se você puder lembrar, buscar na Constituição, saber que é o artigo, onde é que traz isso, deixa seu texto ainda mais forte, não necessário, mas ajuda. E aí uma dica final de ouro, né? O uso do direito fundamental como argumento. Não citação decorada, né? A banca tem que conseguir ver que você compreende aquilo, que você consegue contextualizar aquele tema com o texto que está sendo pedido. Eu trouxe aqui já em alguns outros vídeos, dá uma olhada, a gente fez uma sequência de vídeos trabalhando como você pode se preparar, então tem cronogramas ali que você pode seguir para ajudar nessa preparação. É isso, pessoal. Segue a gente lá no nosso Instagram, deixa seu joinha aqui, quem não deixou até agora, né? E ficou aí, são quase 5 minutinhos aí de vídeo, eu sei que vocês veem acelerado, né? E lembra sempre que a gente tem os linkzinhos aqui com descontos para você comprar os cursos que podem ser úteis aí para vocês em grandes cursinhos, como direção, como estratégia, ou grande curso. Um grande abraço.